Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Pois vamos iniciar aí as nossas videoaulas, né? Esse novo caminho, esse novo jeito que a gente vai ter aí para a gente poder conversar durante esse período que a gente vai ficar longe presencialmente, né? A gente sabe que o momento não é fácil, mas juntos a gente vai conseguir passar por ele mais calmo, de uma maneira mais calma, de uma maneira mais tranquila, se é que a gente pode dizer assim, tá bom? A gente tem muito o que conversar, a gente tem muito o que debater, né? A gente não vai conseguir ter o nosso ping-pong, né? Mas eu conto com a participação de vocês aí, com comentários, com instruções, enfim, tudo aquilo que vocês necessitarem, beleza? Então, gente, vamos começar? Pegou a apostila e vamos seguir aí, beleza? Bora? Vamos lá. Muito bem, então nós vamos trabalhar terceiro ano com esse capítulo aí, ó, o capítulo 4, que tem como título Notícias de Todo Mundo. E aí eu fico muito tranquilo para poder falar sobre esse assunto, né? Porque ele vai falar aí para nós do texto jornalístico, tá? E aí logo quando a gente abre o capítulo aqui, ele já traz essas duas perguntas para a gente poder pensar um pouquinho aqui. Ó. Você costuma assistir a noticiários apresentados em outros países e ler jornais online e quais? Né? Claro que, gente, assistir a um noticiário em uma outra língua pode não ser uma das tarefas mais fáceis, né? Primeiro porque pode estar falando de uma situação muito peculiar daquele país, né? Então, por exemplo, se a gente ligar na CNN, por exemplo, claro que se a gente ligar nessa época em que todo mundo só fala da Covid, é mais fácil da gente entender, né? Mas em tempos gerais fica mais difícil, né? Porque se estiver falando, por exemplo, das eleições americanas, o processo eleitoral americano é um processo completamente diferente do processo que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, né? É um processo que é cheio de primárias. Eu nem sei explicar direito para vocês de tão confuso que é o processo eleitoral, né? Tanto que no final das contas, nem sempre quem tem maior voto é o vencedor da eleição, né? E aí ele continua falando aí, jornais online, a gente já pode pensar aí nessa possibilidade, né, da gente conseguir, por exemplo, acessar um site da CNN. Vou até acessar aqui para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças, né? Olha só, hoje eu estou gravando esse vídeo sábado, tá? Ó, dia 21 de março, 4 horas e 28 minutos. E abri aqui o site da CNN em inglês, né? Agora a gente tem a CNN aqui no Brasil, mas eu estou abrindo o da CNN americana. Então eu tenho aqui, ó, Coronavirus related deaths in Italy rose by 790 in the past 24 hours. Então eu tenho aqui falando que o número de mortos lá na Itália aumentou aí para 793 nas últimas 24 horas, sendo que quase aí 5 mil pessoas já morreram por lá, né? Aqui eu tenho a imagem, né? Pandemic may cause a global economic depression. Então, uma depressão econômica global, né? Então, aqui, ó, feeling overwhelmed. Então, aqui algumas dicas para a gente ficar, né, mais positiva durante essa crise do coronavírus, né? Então, vocês estão vendo que, apesar da gente estar falando de um tema comum, né? Eu consigo ler, né? Aqui eu tenho o Donald Trump, por exemplo, né? Então, Trump will be judged on one thing now. Então, que ele vai ser julgado por alguma coisa agora. É uma análise, tá vendo? Então, é algo que algum jornalista da CNN escreveu e postaram aqui. E aí depois aqui, você percebe diferenças nas abordagens dadas a uma mesma notícia aqui no Brasil e no exterior? Cite alguma delas. Né? Isso, gente, a gente precisa começar a ter em mente, né? Claro que vamos pegar de novo a Covid-19 aí.
As abordagens, elas são as mesmas, mas com focos diferentes, né? Vocês viram aí no site da CNN que ele trazia, vou até abrir aqui de novo, ele trazia aqui, ó, a questão da Itália, que a gente sabe que é o país aí hoje que está mais sofrendo com os efeitos do Covid. E se eu abrir, por exemplo, o G1, que é um portal brasileiro, né, por exemplo, aqui agora, eu tenho aqui falando da nossa situação. Aqui, ó, o governo de São Paulo confirma mais 6 mortes por coronavírus e decreta quarentena em todo o estado. Então, já traz para a nossa realidade aquilo que está acontecendo, né? Se eu abrir, por exemplo, um site da nossa cidade, o Barbacena Online, eu vou ter algo mais próximo a nós, né? Então aqui, ó, unidades básicas de Barbacena em plantão no final de semana, governo de Minas decreta fechamento do comércio no estado, hora da solidariedade, né? Aqui eu tenho as câmeras na cidade agora, vocês estão vendo aí que está chovendo, mas não tem movimento nenhum, é só um carro ou outro, né? Então, assim, o jornalismo hoje, gente, ele está presente no nosso dia a dia, né? E as abordagens são diferentes. Claro que eu não estou falando aqui da ideologia que cada veículo de comunicação carrega na sua essência, né? Nós estamos falando da notícia em si. E aí a gente passa aqui para baixo, onde nós temos aqui, ó, que o texto jornalístico, agora falando do texto, né, ele possui características que favorecem a discussão, já que o propósito é abordar acontecimentos e temas atuais com rapidez e objetividade. Né? Quando a gente passa lá pela faculdade de jornalismo e a gente aprende a escrever um texto, né, a gente é apresentado a esse esquema que está aqui, ó, dessa pirâmide aqui, ó, que é o texto, que é a ideia da pirâmide invertida, né? No texto jornalístico, gente, é isso que acontece. A primeira parte do texto traz o grande foco da notícia. E essas 6 perguntas aqui, ó, who, what, when, where, why e how, elas são respondidas logo no início. Depois vem os important details, então o que vai acrescentar na minha notícia, né? Então o que vai vir de detalhe, qual que é o detalhamento, e para encerrar aqui outras informações, ou para poder fazer o encerramento ali do meu texto, da minha reportagem, etc. Tá certo? E isso vale para qualquer tipo de texto jornalístico. Tá? Então, aproveitando que a gente está falando aí muito de Covid-19, etc, etc, eu quero que vocês assistam agora, tá logo aí na sequência do vídeo, uma reportagem, tá? De um jornal aqui, brasileiro, local, tá? E eu quero que vocês respondam aí essas 6 perguntas aqui. Who, what, when, where, why e how, tá? E aí vocês vão me dizendo aqui, beleza? Pode ir anotando aqui nesse espaço que tem no final da apostila, beleza? E ainda falta um mês para Páscoa, mas tem muita loja investindo na promoção para fisgar o consumidor e também, claro, antecipar as vendas, né? Não é erro de calendário. O coelhinho já está de braços abertos, chamando o freguês. Outro dia não foi o carnaval? Então, agora ia mesmo a Páscoa aí. Batendo assim na porta, seu coelhinho. Deixar para a última hora, você nem costuma nem achar o que você quer, né? Então, acho que está na hora. Fisgar o cliente o quanto antes. Esse é um dos desejos do comércio para a Páscoa desse ano. Tem loja levando isso tão a sério que não deixa o cliente só no cheirinho de chocolate, não. A provinha também está liberada. E o efeito é o de um imã. A criançada não consegue sair de perto da mesa. Vitor, quero 3. Eu quero 3. Quero ovo do Scooby-Doo. Esta loja no shopping da região noroeste de BH providenciou reforço no estoque, encomendou 30% a mais do que na Páscoa de 2019 e encheu as prateleiras de novidade. Tem presente para mexer com o paladar e a audição ao mesmo tempo, ovo que vem com fone de ouvido.
Para bolso apertado, trufa de R$ 2,00. Para bolso tamanho família, ovo de 70 quilos por quase R$ 5.000. Porque na hora que abre mais de 250 trufas lá dentro, a experiência assim, de dividir nesse momento que a Páscoa, né? Ela vem muito para a religiosidade, mas hoje essa parte sentimental é muito grande. Tem coragem? Sinceramente, não. Para mim, na minha opinião, é muito dinheiro. 4.900 para um ovo é muito dinheiro. Mas tem 70 quilos. E é comestível, né? Então, daqui 1 semana, 2 semanas, você não tem ele mais. Para convencer, aumentar as vendas, vitrines já estão falando em descontos. A Páscoa nem chegou e já tem promoção. Então, produtos 50% de desconto, você levando 2, o segundo tem desconto. Carolina não está com a menor pressa de bater o martelo, pois acha que pode fazer melhor negócio ainda. Ué. A criança não tem muita noção de data nem nada, né? E os precinhos de depois são melhores do que o de antes. Luiz correu o olho nos preços, fez a conta e, para não ficar na vontade, decidiu levar só uma casquinha por enquanto. Dá para esperar mais um pouquinho, porque senão você compra agora e já quer comer, né? Tem que comprar de novo. Eu não ganhei nenhum, fica a dica aí, hein? Apostila, beleza? Bom, vocês viram aí que essa reportagem, né, do telejornal MG2, né, de Belo Horizonte, falando aí sobre já o movimento de Páscoa, né, foi uma matéria que eu retirei aí da internet um pouco antes da gente, da Covid-19 virar aí o grande foco dos nossos telejornais, né. Mas aí, gente, espero que vocês tenham feito aí, né, essas 6 perguntas aí para a gente poder responder, então. Who? Então, o que? Né? Então, o que aconteceu nessa notícia? O que é? Então, é a produção, é o aumento da venda aí dos ovos de Páscoa. Já falei. Então, quem? Né? Que é o who. When? Então, quando? Agora, né? Antes aí da Páscoa, 1 mês antes da Páscoa. Where? Belo Horizonte. Why? Né? Então, o porquê disso tudo? Né? É a procura pelo ovo de Páscoa, que é a lembrança que a gente dá na Páscoa, e etc. O how é como. O como pode ser como que a notícia foi feita, ou ainda como que ela se deu no processo. Tá? Lembrando que, quando a gente escreve um texto, nem sempre as 6 perguntas elas precisam ser respondidas, tá? Algumas podem ser omitidas, aí vai depender mesmo do grau da notícia, tá? Na página seguinte aí, vocês vão ver exatamente o mesmo exercício que a gente fez com a reportagem da televisão, porém agora com uma reportagem aqui sobre o BRICS, né? Os BRICS aí, vocês sabem que são aqueles países lá, os 5 países que formam aí, ó, o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, né? Tanto aí, ó, que vocês podem lá ver na geografia, fazendo a ponte interdisciplinar aí, ó, lá na geografia tem as características econômicas dos países aí, tá? E uma das habilidades que a gente tem aí no nosso Enem é relacionar um texto em inglês, né, numa língua estrangeira, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social, tá certo? Então, que a gente sabe para poder fazer as inferências na matéria, lá do MG2, e na hora que vocês forem ler essa daqui e chegar nos 5 Ws aqui, a gente também ter esse conhecimento, tá certo? Por isso, eu canso de dizer que ter o repertório cultural é de extrema importância, tá certo? Tanto que isso é falado aqui, ó, ao ler o texto anterior, ativamos nosso conhecimento sobre países em questão. São nações que têm como desafio melhorar os índices relacionados à educação e à saúde, assuntos que vêm sempre à tona ao discutirmos, por exemplo, as políticas públicas adotadas em nosso país. Tá certo? Então é isso que vem falando aqui nessa próxima parte aqui, tá? Aqui vem um outro texto aqui falando da Malala. Acho que todo mundo já ouviu falar da Malala, né? Que é uma jovem, né? É uma jovem e aí ela sofreu muito quando era jovem, né?
Ela é uma das representantes dos BRICS aí, né, lá no país dela. Ela, no Paquistão, que é de onde ela é um grande símbolo, né, lá do Paquistão. Beleza? Agora, gente, a gente vai para esse ponto aqui, ó, entendendo a língua, tá? Que está aqui na página 53. Nesse entendendo a língua, gente, a gente tem o uso dos tempos verbais, tá? E aí diz aqui, ó, textos jornalísticos, assim como outros que abordam temas e acontecimentos atuais, são produzidos com grande variedade de estruturas linguísticas. Dentre elas, destacaremos o uso de estruturas do tempo presente. Então, nesse texto, gente, nessa parte, a gente fala apenas do tempo presente, né? Porque uma das grandes características do texto jornalístico é tratar sobre o presente, né? Tratar sobre o que acontece no tempo presente. E aí, nada melhor do que usar o presente. Então, no inglês eu tenho alguns tipos de tempo presente, tá? O primeiro deles, o mais simples, é o Simple Present, que tem esse uso aqui, ó, para falar de ações que são permanentes ou que acontecem com uma certa regularidade. Tenho também o presente contínuo ou presente progressivo, tá? Que a gente usa para poder referir a ações temporárias e situações que estejam em progresso no momento da fala, ou seja, é aquele presente que acontece no momento que eu falo. Então, em português é o nosso gerúndio, beleza? E nós temos também, e aqui ele continua falando, vou falar aqui, porque esse presente contínuo, a gente não pode utilizar ele com alguns verbos, tá? São os verbos non-progressive or stative verbs, tá? Que são verbos de estado. São verbos, então, que eu não utilizo com o present progressive, tá? E aqui, gente, algum vocabulário relativo a problems and solutions, que é um vocabulário que costuma aparecer em textos que falam aí a respeito de atualidade, tá? Então, um texto jornalístico, uma crônica, às vezes, pode aparecer esse tipo de vocabulário, tá? E aí eu tenho as expressões an issue, a challenge, to deal with a problem, to tackle, to face a problem. São várias, ok? Passamos aqui para os exercícios, tá, minha gente? Ó, esses exercícios aqui, que estão aqui na página 57 para frente, página 57 e 58, vocês vão dar uma olhada, tá? São exercícios aí da FUVEST 2014 e da UFRN 2012, e vocês vão executar esses exercícios aí e me enviar por e-mail, tá? O e-mail está lá naquele semanário, assim como o prazo que vocês devem me mandar esse e-mail, beleza? Assim como também está disponível lá no HD virtual de vocês a lista de exercício número 1, que vocês vão fazer e também vão me mandar as respostas, beleza? Lembrando que a lista de exercício e esses exercícios da apostila são avaliados, então vocês precisam fazer. Beleza? E aí, no nosso próximo encontro, a gente continua. Beleza? Muito bem, terceiro ano. E aí? Como foi a experiência para vocês? Tranquilo, mais ou menos? Foi ruim? Como eu falei lá no início, a gente está aqui, é a primeira vez, mas estamos aí para poder ajudar e melhorar naquilo que for necessário, tá bom? Podem chamar aí no WhatsApp, caso seja necessário, ou manda um e-mail também, a gente está aqui para poder responder, e a gente usa a tecnologia nessas horas a nosso favor, né não? Então, vocês podem mandar, ficar à vontade que eu vou responder, beleza? Lembrem-se da atividade avaliada, tá? Que está disponível lá no HD virtual, beleza? As atividades, gente, que eu marquei para vocês fazerem aí, vocês podem também me mandar pelo e-mail, conforme está escrito lá no semanário, beleza? Fiquem de olho, não percam os prazos, porque os prazos estão aí para ser cumpridos, porque os pontos, a pontuação vai estar acontecendo durante todo o período, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana, beleza? Tchau, tchau!